Vocês não sabem o quanto vocês fazem sentido na minha vida. Desde que terminou a LED, não sei se os irmãos notaram a minha ausência nos cultos. A gente tem enfrentado situações meio difíceis que só Deus em nossas vidas. Eu tenho um recado para você que é filho, para você que é filha. Ame a tua mãe. Valorize a tua mãe. Ame o teu pai. Valorize o teu pai. Vocês não têm noção do quanto eu sinto falta dos meus pais. Do quanto eu quis tê-los por perto. Entendeu? Tem momentos que eu estou em casa, a saudade me visita. Cara, eu fico a lagrimar. Como eu queria poder dar um abraço nesse exato momento nos meus pais. Meu irmão casou recentemente. Eles estão a me enviar os vídeos, as fotografias. Vontade era pegar um voo e ir para lá. Se fosse aqui perto, eu iria. Mas tem que atravessar o oceano, então é meio complicado. E todas as vezes que a gente entra por aquela porta, tem sempre alguém para te abraçar. Isso é o que mais me encanta na Delve. E várias vezes o pastor presidente tem tocado nisso. Abraça alguém, abraça alguém. Irmãos, vocês não sabem o quanto esses abraços que vocês nos dão, nós que não temos os pais por perto, nos fazem nossas vidas. Amém? E nós africanos não temos muito essa cultura quando a gente saúda, abraçar. Eu acho que aqui é demais. A princípio, eu perguntava no Sacaia, mas o povo brasileiro não consegue saudar sem abraçar. Aí eu perguntava isso no Sacaia. E agora eu estou mergulhando dentro disso. Agora já não consigo saudar sem abraçar. Então, continue a abraçar, abrace alguém, ame alguém. Porque você não sabe, muitas das vezes essa pessoa só precisa de um abraço. Essa pessoa não quer nada, não quer o Pix, não quer nada, só precisa de um abraço. Parece amor, esses abraços não cobrem o vazio de uma mãe dentro dessa pessoa, mas já faz uma diferença. Amém? Então, Deus abençoe a vossas vidas em nome de Jesus. Você que me abraçou de manhã, você que me abraçou essa hora, Deus rica e poderosamente possa lhe abençoar. Amém? Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente. Eu tenho dito o seguinte: antes de você ser um bom líder, primeiro seja um bom ser humano. Se você não ser um bom ser humano, você nunca vai ser um bom líder. Eu digo isso porque não é bajulação. Nós temos pastor presidente como um pai para nós. Nem todo líder é um pai. Existem líderes que não fazem o papel de um pai na vida de um filho espiritual. Têm dificuldade. Mas nós louvamos a Deus pela vida do pastor presidente, que é um pastor e é um pai para nós. E as nossas orações é que Deus continuamente possa lhe abençoar a sua família, seus projetos, seus sonhos, em nome de Jesus. E os demais pastores, pastor Francisco, pastor Marcos, pastor Márcio, todos que compõem essa liderança da Deus rica e poderosamente possa vos abençoar em nome de Jesus. Quando o pastor presidente ligou para mim ontem, dizendo que eu poderia pregar hoje, nós tivemos a fazer um trabalho de casa juntamente com Sacaia. Aí eu disse, Sacaia, estou sem mensagem. Eu disse, vou tentar meditar essa hora. A gente acabou de fazer o que estava fazendo em casa. Aí quando eram umas 8 horas, eu comecei a meditar. E parece que não tinha nada. Irmãos, tem um momento que você abre essa Bíblia. Você medita e não encontra absolutamente nada. Sacaia disse, Bagana, mas temos ceia. Eu disse, cara, se eu não encontrar mensagem para amanhã à noite, eu não vou na ceia, vou passar toda a manhã meditando. Sacaia disse, não, talvez Deus vai te dar mensagem no culto da Santa Ceia. Deus trabalha assim. Aí eu disse, Sacaia, vamos. A gente veio e graças a Deus, pastor presidente, enquanto pregava,
Deus começou a revelar coisas. E graças a Deus consegui uma mensagem. Dentro da mensagem pregada no culto de hoje. Amém? Então eu louvo a Deus por isso, porque ninguém entende o trabalhar de Deus. Ninguém entende. Você pensa que está a entender. Quanto mais você pensa que está a entender, mais você está distante de entender. Mas vamos no que nos interessa. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 2. Tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordantemente em um só lugar. E, de repente, veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Amém? Fecha agora a tua Bíblia, pousa ela bem no teu cantinho e preste bastante atenção. Não sei se é pedir muito, eu quero lhe pedir 3 coisas. Se é pedir muito, então, irmãos, não me concedam isso que eu vou pedir. Eu quero o teu ouvido, eu quero o teu coração e quero a tua atenção. Só essas 3 coisas que eu lhe peço. Teu coração, a tua atenção e o teu ouvido. Amém? Irmãos, nós acabamos de ler a Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. E eu tenho dito o seguinte, que todo líder que tem dificuldade de meditar no livro de Atos, e se diz ser líder, ou pretende abrir uma igreja e tem dificuldade de entender o livro de Atos, esse líder está prestes ou está um fio a fracassar no seu ministério. Porque no livro de Atos, a gente vai encontrar um modelo de igreja a seguir. No livro de Atos, a gente vai entender que os líderes não trabalham por si só, se o Espírito Santo não for com eles, com ele. No livro de Atos, a gente aprende de como é que a igreja primitiva vivia. E enquanto o pastor presidente pregava de manhã, ele começou a fazer uma breve introdução sobre o livro de Atos, falou sobre as festas. E, na verdade, ele disse algo muito que eu concordei plenamente, que a Delve se assemelha muito ao livro de Atos no que concerne as festas. Ele foi descrever algumas festas, a festa dos pães de asmo, mais de 8 ou 7. Deixa eu ver aqui no meu rascunho da mensagem do pastor presidente de manhã. Aleluia. Foi falar sobre algumas festas. Festa de asmos, pão de asmo, festa de Pentecostes, festa da espia, festa da colheita. É várias festas, irmão. Quer dizer, terminou uma festa, está logo começar outra. Termina essa, está logo começar outra. Irmãos, quem me dera estar nesta cidade, onde só tinha festas, festas e festas. Então, o livro que nós acabamos de ler, no capítulo 2, fala sobre o cumprimento de uma profecia que o profeta Joel tivera profetizado. No mesmo livro, capítulo 2, versículo 28, que depois deste tempo derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Passaram-se mais de 800 anos e Jesus nasce. E a Bíblia fala que Jesus constitui seu ministério, chamando os discípulos para lhe auxiliarem no seu ministério. A Bíblia fala que Jesus prega, Jesus cura, opera milagres. E depois de certo tempo, Jesus está a ser crucificado. Eu vou correr com o tempo. Está a ser crucificado. Jesus morre na cruz. E depois do terceiro dia, Jesus ressurge
dentre os mortos. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus fica mais 40 dias pregando, ensinando, conversando, falando, caminhando com os discípulos. Esses 40 dias, faltavam 10 dias para se cumprir os dias de Pentecostes. A Bíblia fala que quando Jesus ressurge dentre os mortos, ele fica 40 dias. Depois de 40 dias, ele vai para a cidade próxima a Betânia, vai se despedir dos seus discípulos. E quando ele vai se despedir dos seus discípulos, ele deixa uma ordem para os discípulos. Que vocês ficam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, fica em Jerusalém até que o Espírito Santo desça sobre vós. E a Bíblia fala que Jesus ergue as suas mãos e abençoa os discípulos. E Jesus vai, os discípulos voltam para Jerusalém e ficam no cenáculo esperando o cumprimento da profecia de Joel. A Bíblia fala que eram mais de 300, 400 homens que estavam ali esperando esse cumprimento da profecia de Joel. A Bíblia fala que todos eles estavam ali no cenáculo, orando, intercedendo, meditando, esperando o cumprimento da profecia. E o que mais me chama a atenção nessa igreja é a união em que eles tinham. É o que mais me chama a atenção. Então, a união é uma das marcas da igreja do Pentecoste, ou da igreja pentecostal. Tem muitas marcas, mas eu vou falar aqui sobre essa marca, a união. Eles estavam tão unidos naquela época que não tinha espaço para coisas ruins. Eles entenderam o mistério da união. Eles ficaram ali unidos. Porque uma coisa é estar reunido, a outra coisa é estar unido. Nem sempre quem está reunido está unido. Nós aqui estamos reunidos. Nós aqui estamos reunidos. Mas nem todos estão unidos. União é ligação de sentimento. União é estar na mesma visão. Unidos é estar no mesmo propósito. Unido é estar no mesmo objetivo. Então os discípulos estavam reunidos. Mais do que reunidos, eles estavam unidos. Quer dizer, eles entenderam que reunido não basta. Temos que estar unidos. Até que nos sobrevém o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E eles permaneceram ali, esperando o cumprimento da profecia. Eles estavam unidos em oração, na comunhão. Estavam unidos na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Eles permaneceram ali. E o que mais me chama a atenção é que naquela época ninguém pregava mais do que o outro. Ninguém vestia mais do que o outro. Ninguém batia no peito dizendo que eu tenho mais agenda do que o outro. Ninguém batia no peito dizendo que eu visto mais do que o fulano. Todos eles estavam no mesmo nível, na mesma visão, na mesma união. E quando assim acontece, não há espaço para coisas negativas. Quando uma igreja está unida, não há espaço para murmuração. Quando a igreja está unida, não há espaço para defamação. Quando a igreja está unida, não há espaço para competição. Naquela época, ninguém competia com o outro. Todos eles cooperavam num só objetivo. Até porque o evangelho não é competição. Evangelho é cooperação. Nós não estamos aqui para a competição. Nós não estamos na Delvio para a competição. Nós estamos
estamos na Delve para cooperação. Nós estamos aqui para cooperar no ministério. Nós estamos aqui para cooperar na seara do Senhor. O Senhor não nos chamou para competição. O Senhor nos chamou para cooperação. Mas eu creio que eu estou a falar com uma igreja que está nem aí para a competição. Eu estou a falar para uma igreja que não está aqui para a competição. A igreja do Luiz de Vasconcelos é uma igreja que entendeu a visão da união, entendeu o mistério da união. Por esta razão é que estamos aqui, não para competir, mas para cooperar. Aleluia. A união da igreja primitiva era uma união acima do normal. Era uma união onde quando uma pessoa não tinha calçado, quem tivesse dois abençoava um no outro. A igreja primitiva vivia nesta comunhão. Quando alguém não tem nada para comer em casa, quem tivesse que sobra, pegava uma parte e abençoava esse irmão. Esta é uma das marcas da igreja do Pentecoste. Esta é uma das marcas da igreja pentecostal. A união. Onde há união não há espaço para ódio. Naquela época a união falava mais alto. Que ninguém tinha tempo para murmuração. Ninguém tinha tempo para competição. Ninguém tinha tempo para odiar o próximo. Todos eles estavam unidos num só propósito e numa só visão. E a Bíblia vem a dizer, Romanos capítulo 12, versículo 15. Naquela época, a passagem diz que devemos nos alegrar com os que se alegram e nos entristecer com aqueles que ficam tristes, chorar com os que choram. A igreja primitiva entendeu esse mistério. Naquela época, quando um ganha, todo mundo festeja com a vitória de um. Quando um chora, todos eles choravam. Quando um ficava triste, todos eles ficavam tristes. Naquela época, ninguém deixava o outro para trás. Se um está a avançar, todos têm que avançar. Se um está a sobressair, todo mundo tem que sobressair. Eles entenderam, e é algo que nós precisamos entender nos dias de hoje. Salmos de número 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo derramado na cabeça e sobrevém até a barba, como se fosse a barba de Araão, e desce até as suas vestes. Em outras Bíblias está a dizer o seguinte: desce até a orla. Quando eu estou a falar de cabeça, estou a falar do líder da igreja. Quando eu estou a falar de barba, estou a falar dos obreiros da igreja. E quando eu estou a falar das vestes, estou a falar da igreja. O óleo que desce no pastor, ele desce nos obreiros e vai até a igreja. Deus é tão visionário que ele nunca vai derramar o óleo na igreja sem primeiramente derramar no cabeça. Deus é tão sábio que ele nunca vai derramar o azeite na igreja sem derramar nos obreiros. Por isso é importante que a igreja, os obreiros, permaneçam ligados na visão que Deus colocou no cabeça da igreja. Porque se nos obreiros não houver união, o azeite, a unção que desce na cabeça do pastor, dificilmente vai atingir os obreiros. A unção desce onde há união. Por esta razão é que a Bíblia diz: a união é como óleo derramado na cabeça do líder. E quando vem na cabeça do líder, ele desce nos obreiros. Mas só desce nos obreiros se nos obreiros tiver união. Porque se a igreja não tiver unido, a unção que desce no pastor só vai parar nos obreiros. Não tem como ir na igreja. Por esta razão é que a igreja precisa entender que mais do que estarmos reunidos, nós precisamos estar unidos. Aleluia, aleluia. Atos capítulo 12. A Bíblia fala
que quando Pedro está a ser preso, a igreja uniu-se no seu lugar e começaram a orar incessantemente a favor do Pedro, porque a igreja entendeu que o problema do Pedro também é nosso problema. Igreja, vamos entender algo aqui. A igreja entendeu que o problema do Pedro também é nosso problema. Por esta razão é que a igreja uniram as forças e começaram a orar. Era uma rotina de oração, era um relógio de oração, aonde quem tivesse um cansado saía e entrava outro. A oração não parava. Era como o programa que às vezes a Delvi tem. Quando vem orar às 8, sai às 9, outro entra às 9, sai às 10, outro entre as 10, sai às 11, não parava. Naquela época era assim, porque eles entenderam, nós não vamos parar de orar até que a gente vê nosso líder solto. A igreja precisa entender que o problema do nosso pastor também é nosso problema. Problema da Delvi também é nosso problema. Se não tem com que ajudar, dobre os teus joelhos e ore a favor da igreja. Ore a favor do pastor. O problema da igreja não é só do pastor, não. O problema da igreja é meu problema, é teu problema. Você não consegue contribuir com alguma coisa, dobre os teus joelhos e ore para que Deus entre em providência e restaura. A igreja primitiva vivia isso. E o que me chama a atenção é que por causa dessa união e o temor que eles tinham a Deus, onde eles iam, Deus se manifestava tremendamente. Porque a Bíblia fala que quando os discípulos oravam, Deus se manifestava com sinais, prodígio, por causa da união. E no livro de Salmos, de número 133, versículo último, está a dizer que ali o Senhor ordena bênção. Tem muita gente vivendo escassez de bênção, porque tem dificuldade de viver em união com o próximo. Talvez o teu problema não está na oração. Talvez o teu problema não está no dízimo. Talvez o teu problema não está no propósito. Está na dificuldade que você tem de viver em união com o teu próximo. Quer dizer, a união as pessoas olham como se fosse algo qualquer, mas que é muito importante no reino de Deus. E nós precisamos entender essa visão. Precisamos entender esse mistério de vivermos em união. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala que quando Moisés, o povo de Deus, o povo de Israel, foi pelejar contra os amalequitas, a Bíblia fala que Moisés sobe ao monte juntamente com 2 obreiros. A Bíblia fala que todas as vezes que Moisés estendia as mãos por alto, o povo de Deus vencia. E quando ele baixava as mãos, o povo perdia. Humanamente falando, Moisés estava atrás da batalha, Josué estava em frente. Mas espiritualmente falando, Josué estava atrás, Moisés estava em frente. Aleluia. Para o povo amalequita, ele via, uau, Josué e os seus companheiros estão a nos derrotar. Mas não, tinha alguém lá em cima a orar. E o povo vencia por causa daquele que está ali a orar. Aleluia. Por causa do líder que está ali a orar. Tem muita coisa que cai sobre nossas mãos. Não é por causa das nossas orações. É por causa daquele que Deus levantou para tratar da tua vida espiritual. Nem tudo que cai nas tuas mãos é tuas orações. São fruto das tuas orações. Não. Tem um líder orando. Vocês não têm noção do quanto teu líder trava tantas batalhas espirituais que era para destruir teu lar. Você não tem noção do quanto teu líder trava tantas batalhas no mundo espiritual para você ter um sono profundo.
Você não tem a noção do quanto o teu líder trava tantas batalhas espiritual para que você tenha uma vida bem-sucedida. E muitas das vezes você pensa que é as tuas orações. Nem tudo é tuas orações. A vitória do povo de Deus dependia das mãos de Moisés. Todas as vezes que Moisés levantava, o povo ganhava. E quando baixava as mãos, o povo perdia. Mas estamos a ver 2 obreiros que entenderam a visão. Subiram com o líder. Porque eles entenderam que o problema de Moisés não é só dele, também é nosso. Eles subiam, pegaram pedras e colocaram debaixo dos braços de Moisés, de maneira a sustentar os braços de Moisés. Eles não fizeram para aparecer. Escute, Uri e Arão não fizeram para aparecer. Eles apareceram para fazer. Líder da Delve não quer obreiro ou crente que faz para aparecer. Não. Nós queremos crentes que aparecem. Aleluia. Porque quando você faz para aparecer, você faz com a intenção de ser visto, de receber a glória, de receber os aplausos. Mas aqui na Delve, digno de ser honrado, de receber glórias, honra, louvores e adoração. Aleluia. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A vitória pode ser minha, mas a honra é dele. A conquista pode ser minha, mas a glória é dele. O sucesso pode ser seu, mas a honra é dele. Tudo aponta para ele. Aleluia. Tudo aponta para ele. No momento mais difícil da vida de Jó, Pastor Francisco, quando nós os crentes perdemos alguma coisa, o objetivo é que orar para que Deus nos dê de volta aquilo que a gente perdeu. Se alguém está aqui e diz que não faz esse tipo de oração, não sei. Quando você perde algo, a tendência é você orar para que Deus traga de volta ou traga outro. Mas Jó não fez isso. Jó, no momento que ele perdeu tudo, era o momento que ele tinha que orar para Deus restituir tudo que ele perdeu. Mas não. Jó, em vez de pedir, Jó deu. Acho que é... Vou explicar mais devagar. Quando você perde algo, a tendência é orar para Deus restituir aquilo que você perdeu. Mas Jó é o tipo de crente que quando ele perdeu, em vez de orar para Deus restituir aquilo que ele perdeu, não. Jó deu. Jó está nos ensinando aqui algo muito importante. Deus não te abençoa só quando te dá. Deus também te abençoa quando te tira. Deus não te abençoa só quando te dá. Deus também te abençoa quando te tira. Qual a diferença que existe entre Satanás e Deus? Deus, quando quer te dar, ele começa te tirando e termina te dando. Satanás começa te dando, termina te tirando. Aleluia. Aleluia. Marido, amaldiçoa esse teu Deus. Tu tá louca? Tu tá louca? Se na abundância a gente conseguiu viver adorando, agora nessa época você quer que eu amaldiçoe? Quem conhece o Deus que serve, não lhe amaldiçoa quando ele te permite que algumas coisas se vão embora. Quem conhece o Deus que serve, não fala mal dele
quando você perde o emprego. Quem conhece o Deus que serve, não lhe amaldiçoa quando você perde o namorado ou a namorada. Por quê? Porque você conhece o Deus que você serve. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes, Deus vai te abençoando, tirando. Aleluia. Muitas das vezes, Satanás vai começar a te dar e terminando te tirando. Aleluia. Aleluia. Eu não sei o nível da bruxaria na África. Está muito, muito, muito acima com o nível. Aqui tem bruxo? Tem? Mano, a África tem em todos os cantos. Vocês sabiam que a minha mãe já nem quer que eu volte para Angola? A minha mãe já não quer que eu volte para Angola por causa disso. Por causa da bruxaria. Tem um primo meu, jogava futebol na Inglaterra. Aí ele foi passar as férias em Angola. Já não regressou. Saiu com os amigos, foram banhar na piscina e acabou por morrer na piscina. E são mortes que você vê, não tem explicação. Eu, próximo ano, pretendo ir para Angola no início do ano. Minha mãe não quer que eu volte para Angola. Minha mãe disse, eu prefiro te ver vivo, longe, do que morto perto. É? Bom, e as saudades? Eu duvido. Não. Os Peguei. Palavras declaradas no mundo profético. Torna decreto. Peguei, pastor. Então, o nível da bruxaria em Angola está muito acima do normal. Onde você dorme e ao acordar para ir trabalhar, você se encontra com gato morto na cama. Tu sabes o que é dormir e acordar com gato, sangue num lençol? Tu sabes o que é acordar ao saíres fora, encontrar caixão na porta? Tu sabes o que é acordar e encontrar galinhas mortas na porta? Aleluia. Na África, ou você é, ou você não é. Não tem esse negócio porque um pé fora, um pé dentro da igreja. Não tem. Ou você está dentro, ou está fora. Aleluia. 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 E eu não sei por que pulamos até aqui. Eu acho que Deus quer que eu conte alguma coisa aqui hoje. Porque todas as vezes que o ano passado, pastor presidente, eu preguei num congresso no Ministério Madureira, em Bangu. Eles têm mais de 77 afiliados. Eu preguei em 15. E das vezes que eu vou pregar, eles me falam para mim contar esse negócio da África, sobre a bruxaria. Eu disse, mas pregar isso, eu não posso pregar isso. Eu tenho que pregar aquilo que Deus me dá. Agora, se eu falar, conta um pouco. Aí eu conto. E às vezes que me pedem, eu acabo por esquecer. E eu nunca me imaginei que eu poderia um dia contar aqui na Delve. Como ainda tenho alguns minutos, eu vou contar um pouco sobre isso. E eu creio que Deus está me mandando fazer isso, para ver se a gente consegue encarar o cristianismo mais sério. Na África, o cristianismo é muito sério. É muito sério. Por que os africanos oram muito? Tem um amigo meu em São Paulo, ele foi pregar numa igreja. A pregação começa a 19h45. Ele chegou às 18h30. Ele chegou, sentou.
Começou a orar. O culto a decorrer, ele começou a orar. O pastor da igreja veio aqui lhe saudar, lhe encontrou a orar. As irmãs cantaram, ele estava ali a orar. Recolheram a oferta, ele estava ali a orar. Até na hora da pregação. O pastor disse, não, ninguém lhe chama. Ele orou. Quando se aproximou o horário, os minutos para pregar, o pastor olhou para o cara e disse, não, aí não, mano. Ele tem que pregar. Toquem nele, chamem ele. Levantou, veio pregar. E ele disse, sabem o porquê que eu estava a orar antes de eu pregar, este do tempo? Porque eu recebi uma ligação a partir do meu país, enquanto eu vinha para o culto. A minha mãe chegou do mercado e encontrou um caixão por cima da mesa. E as portas estavam totalmente fechadas. A minha mãe estava a orar, ligou para mim orar. Por isso que eu fiquei todo esse período em oração. De onde saiu, ninguém sabe. Com que objetivo é que aquele caixão estaria naquela mesa, ninguém sabia. Chamaram os presbíteros, obreiros, pastores da igreja que foram a remover o caixão. A bruxaria na África. Hoje, pastor presidente, eu acho que os angolanos desejam tanto vir fazer missão no Brasil. E os brasileiros desejam tanto ir fazer missão na África. Irmãos, eu não estou aqui a colocar medo em ninguém. Mas na África, não vai quem quer. Na África, não vai fazer missão quem quer. Tem que ser orientação divina. Deus tem que te falar, vai. Agora, se eu estou desejo de ir para a África, irmãos, a África não é para qualquer um. Júnior Trovão é o brasileiro que mais está na África. Júnior Trovão é o brasileiro que mais conhece a África. E ele tem muita história para contar no povo brasileiro, o que ele passa na África. Você precisa de um preparamento espiritual muito forte para você ir na África fazer missão. O que mais a África tem é oração. E eu fico muito feliz quando eu vejo o pastor Márcio a orar aqui. Senhor, abençoe o necessitado, a viúva, os missionários. Eu fico muito feliz quando eu costumo ouvir esse tipo de oração do pastor Márcio. Aleluia. Aleluia. Ou você é, ou você não é. Em Angola não tem muito esse negócio, porque o governo mandou fechar a igreja. Não tem muito esse negócio. Por quê? Todo mundo deseja um dia crescer. Todo mundo deseja um dia ser grande no seu ministério. Só que nós nos esquecemos que quanto mais você é grande, grandes serão as tuas lutas. Quanto mais você deseja crescer, grandes serão as tuas lutas. Aleluia. Eu, quando cheguei no Brasil, quando saí de Angola, irmãos, eu orava muito. Orava muito. Orava muito. Porque muitas vezes o que nos faz ter uma vida de oração constante é o nível de bruxaria que tem na África. E aqui, como não tem, a gente quer relaxar. A gente quer relaxar. Quer dizer, o fogo que eu tinha quando cheguei da África, já não tem hoje. Porque aqui eu consigo dormir à vontade. Consigo dormir à vontade. Aleluia. Aleluia. E eu creio que tem pessoas aqui que desejam ir na África um dia. Se você deseja ir na África um dia, irmão, desde o momento que você deseja em seu coração ir na África, pode crer que você ali sou Jesus. E eu já tive um sonho que o pastor Eduardo esteve em África. Eu tive um sonho desse. Vai, próximo ano. Bom, só pegar passaporte, a gente vai, em nome de Jesus. Mas quanto mais cedo a gente pegar passagem, é mais barato. Amém? Então, irmãos, vamos levar o cristianismo mais sério, prevalecermos na união, porque isso nos identifica no reino dos Deus.
A união nos identifica no reino de Deus. Deus precisa da tua união. Deus precisa da tua cooperação nessa obra. Amém? A visão é do pastor da igreja. De Deus para o pastor da igreja. A visão é de Deus para o pastor da igreja. A missão é da igreja. A missão é da igreja, a visão é de Deus para o pastor. Para terminar, quando Noé recebe a visão, a revelação para construir a arca, os filhos de Noé não estavam lá. Quando Deus apareceu a Noé, os filhos não estavam. O que Noé ouviu, os filhos não ouviram. Mas ainda assim, pegaram a visão e cumpriram a missão. Não te compete você saber o que Deus falou para o teu pastor. Você só tem que cumprir a missão. Aleluia. Guarde isso. A visão é de Deus para o pastor. A missão é da igreja.